Neste vídeo, vamos falar sobre um livro que provocou um profundo debate sobre a forma como interpretamos a realidade à luz da ciência moderna. O Tal da Física, escrito pelo físico Fritjof Capra. Essa obra se tornou mundialmente conhecida porque propôs uma leitura ousada e controversa ao aproximar os conceitos da física moderna das antigas sabedorias orientais, não como consenso científico, mas como um exercício de interpretação filosófica das descobertas da ciência. É importante deixar algo claro desde o início. Este vídeo não é uma aula acadêmica de física e também não é um discurso místico. A proposta aqui é explicar, de forma clara e acessível, como as descobertas da física moderna desmontaram a ideia de que o universo é uma máquina rígida e previsível. E por que isso muda completamente a forma como entendemos a vida, o controle e a consciência. Fritjof Capra percebeu que, à medida que a física avançava para níveis cada vez mais profundos da matéria, os cientistas começaram a descrever um universo muito diferente daquele que aprendemos na escola. Um universo feito de relações, movimento, probabilidades e interdependência. E, ao mesmo tempo, ele reconheceu que essa descrição era surpreendentemente parecida com aquilo que tradições como o taoísmo e o budismo já afirmavam há milhares de anos. A pergunta central que guia todo o livro é simples e poderosa. E se ciência e espiritualidade estiverem falando da mesma realidade, apenas usando linguagens diferentes? Ao longo deste vídeo, vamos percorrer as principais ideias do livro, explicando com calma os conceitos da física que costumam parecer difíceis, como a física quântica, o papel do observador e os limites do controle. Sempre que surgirem experimentos ou teorias complexas, eles serão explicados de forma direta, com exemplos simples, para que qualquer pessoa consiga acompanhar. O objetivo aqui não é decorar termos científicos, é mudar a forma como você percebe a realidade. Porque quando a percepção muda, a forma de viver muda junto. O que antes parecia caos passa a fazer sentido. O que antes gerava ansiedade começa a ser compreendido como fluxo. Se você sempre sentiu que a vida não funciona como uma sequência rígida de causa e efeito, este vídeo vai ajudar a colocar palavras e ciência nessa intuição. A partir daqui, começamos a entender por que tentar controlar tudo gera sofrimento e por que aprender a cooperar com a realidade é um movimento muito mais inteligente. Esse é o ponto de partida. Antes de avançarmos para as ideias do livro, é fundamental entender quem é Fritjof Capra e por que ele teve base para escrever O Tal da Física sem cair em especulação ou misticismo raso. Capra é físico teórico, doutor em física, formado e atuante dentro do rigor científico ocidental. Ele não veio da espiritualidade tentando explicar ciência. Ele veio da ciência sendo confrontado pelas próprias descobertas da física moderna. E foi exatamente esse confronto que o levou a questionar o modelo tradicional com o qual ele mesmo havia sido treinado. Na década de 1960 e início dos anos 70, a física vivia uma crise silenciosa. As equações funcionavam, os cálculos davam certo, mas o significado do que estava sendo descoberto começava a escapar. A física quântica e a relatividade estavam descrevendo um universo que já não podia mais ser entendido como um conjunto de objetos sólidos e independentes. Capra percebeu que muitos físicos conseguiam operar matematicamente essas teorias, mas tinham dificuldade em integrar o que elas realmente diziam sobre a natureza da realidade. Foi nesse momento que ele começou a estudar profundamente as tradições orientais, não como religião, mas como sistemas filosóficos que lidavam há milênios com a noção de fluxo, interdependência e impermanência. O ponto decisivo é este.
Capra não tentou provar que o Oriente estava certo ou que a ciência estava errada. Ele percebeu que ambos estavam descrevendo a mesma estrutura da realidade, mas em linguagens diferentes. A ciência usando matemática e experimentos. O Oriente usando símbolos, metáforas e práticas contemplativas. O tal da física surge exatamente dessa constatação. O livro não mistura ciência com espiritualidade. Ele compara padrões de pensamento. Mostra que, quando a física abandona o modelo mecanicista, ela começa a falar de um universo relacional, dinâmico e integrado, exatamente como o Tao descreve. Por isso, esse livro não é um ataque à ciência. Pelo contrário, ele é uma expansão do olhar científico. Capra continua sendo um cientista rigoroso, mas um cientista que entendeu que a realidade não cabe mais em um modelo fragmentado. Essa postura dá ao livro uma força especial. Ele não pede fé, ele pede compreensão. Ele não exige crença. Ele convida à reflexão profunda sobre como o universo realmente funciona e sobre como nós, como seres humanos, nos posicionamos dentro desse funcionamento. A partir desse ponto, o livro começa a desmontar, uma a uma, as bases do pensamento clássico. E é isso que vamos começar a explorar agora, entendendo por que a física moderna é tão difícil de compreender. E por que essa dificuldade não está na ciência, mas no modelo mental antigo que ainda carregamos. Quando começamos a falar de física quântica, muita gente sente imediatamente um bloqueio. Parece algo distante, complicado ou só para cientistas. Mas essa dificuldade não vem da física em si. Ela vem do modelo mental antigo com o qual fomos treinados a enxergar o mundo. Durante toda a vida, aprendemos a pensar em termos de objetos sólidos, causas claras e efeitos previsíveis. Uma coisa bate na outra e gera um resultado. Esse modelo funciona muito bem no mundo cotidiano, mas ele simplesmente não funciona no nível mais profundo da realidade. A física quântica entra justamente nesse ponto. Quando os cientistas começam a observar o comportamento da matéria em escalas extremamente pequenas, menores que átomos, o mundo deixa de se comportar como esperávamos. E isso exige uma mudança profunda na forma de pensar. Nossa mente foi treinada para procurar certezas, para identificar coisas fixas, para separar isso de aquilo. Só que, no nível quântico, a realidade não se apresenta dessa forma. Em vez de objetos sólidos, a física quântica encontra probabilidades. Em vez de trajetórias definidas, encontra possibilidades. As partículas não estão simplesmente aqui ou ali. Elas existem como uma espécie de nuvem de possibilidades até o momento da observação. Isso não significa que a realidade seja caótica. Significa que ela é mais sutil e mais relacional do que o nosso modelo clássico permite enxergar. A física quântica não descreve coisas, descreve comportamentos. É por isso que a física quântica parece estranha. Não porque ela seja ilógica, mas porque ela não se encaixa na lógica rígida de causa e efeito linear. Ela exige um pensamento mais flexível, mais contextual e menos controlador. Capra deixa claro que esse choque não é um erro da ciência. É um sinal de que o modelo mental antigo chegou ao limite. Um dos pilares da física quântica e um dos pontos centrais abordados por Capra é o princípio da incerteza, formulado por Werner Heisenberg. Esse princípio costuma ser mal interpretado. Então, vamos explicá-lo com cuidado. O que Heisenberg descobriu foi algo revolucionário. Não é possível conhecer, ao mesmo tempo e com precisão absoluta, certas propriedades de uma partícula, como sua posição e sua velocidade. Isso não acontece por limitação dos instrumentos de medição. Não é falta de tecnologia. É uma característica da própria natureza da realidade. De forma simples, quanto mais precisamente você tenta medir onde uma partícula está,
menos precisamente você consegue saber como ela está se movendo. E quanto mais tenta medir sua velocidade, menos clara fica sua posição. Isso destrói a ideia de controle total. A noção de que, se tivermos informação suficiente, podemos prever tudo. A física quântica mostra que existe um limite intrínseco ao conhecimento. Capra conecta esse princípio a uma visão muito próxima das tradições orientais. A realidade não pode ser totalmente dominada, congelada ou capturada em conceitos rígidos. Sempre que você tenta fixá-la demais, perde outra dimensão do fenômeno. O princípio da incerteza não diz que nada pode ser conhecido. Ele diz que o conhecimento é sempre relacional, parcial e contextual. Não existe ponto de vista absoluto. Não existe observação neutra. Esse entendimento muda profundamente a forma como vemos a vida. Se nem a natureza pode ser conhecida de forma totalmente precisa, quanto mais a vida humana, que é infinitamente mais complexa. Capra usa esse princípio para mostrar que o desejo humano de controle absoluto está em desacordo com a própria estrutura do universo. A física quântica não nos convida ao medo da incerteza. Ela nos convida à humildade diante do fluxo da realidade. Depois que a física quântica quebra a ideia de controle absoluto, surge outro choque ainda maior para a mente racional. A realidade não funciona no modelo ou isso ou aquilo. Ela funciona no modelo isso e aquilo, dependendo do contexto. Esse é o princípio da complementaridade, formulado por Niels Bohr, e é um dos pilares de O Tal da Física. Para entender isso, precisamos falar de um dos experimentos mais famosos da física, o experimento da dupla fenda, e vou explicá-lo de forma simples. Imagine que você dispare partículas muito pequenas, como elétrons, em direção a uma placa com duas fendas. Do outro lado da placa, há uma tela que registra onde essas partículas chegam. No modelo clássico, esperaríamos que cada partícula passasse por uma fenda ou pela outra, como pequenas bolinhas. Mas o que os cientistas observaram foi algo inesperado. Apareceu um padrão de ondas, como se as partículas estivessem se comportando como ondas que passam pelas duas fendas ao mesmo tempo e interferem entre si. Até aqui, já é estranho. Mas fica ainda mais intrigante. Quando os cientistas colocam um detector para observar por qual fenda a partícula passa, o comportamento muda completamente. O padrão de onda desaparece e as partículas passam a se comportar como partículas, não como ondas. Ou seja, quando não observadas, agem como ondas. Quando observadas, agem como partículas. Isso não significa que a partícula decide algo. Significa que o fenômeno observado depende da forma de observação. O comportamento de onda e o comportamento de partícula são complementares. Ambos são verdadeiros, mas não podem ser observados ao mesmo tempo. Bohr chamou isso de complementaridade para mostrar que a realidade não pode ser descrita por um único modelo fixo. Dependendo do contexto experimental, um aspecto aparece. Em outro contexto, outro aspecto aparece. Nenhum deles, isoladamente, descreve a totalidade do fenômeno. Capra conecta esse princípio diretamente às filosofias orientais. No taoísmo, por exemplo, o símbolo do yin e yang representa exatamente isso. Opostos que não se excluem, mas se complementam. Não existe luz sem sombra, ação sem repouso, expansão sem contração. O erro humano comum é tentar escolher um lado e negar o outro. Queremos certeza absoluta, identidade fixa, respostas definitivas. A física quântica mostra que essa exigência não corresponde à natureza da realidade. Na vida prática, isso se manifesta quando tentamos forçar decisões rígidas, ignorando contextos, nuances e movimentos naturais. A lógica do ou gera conflito. A lógica do e gera equilíbrio. Capra
Usa a complementaridade para mostrar que a maturidade, tanto científica quanto humana, surge quando aceitamos que a realidade é mais rica do que nossas categorias mentais. Não precisamos eliminar um aspecto para validar outro, precisamos integrar. Quando você entende isso, algo muda profundamente. A rigidez mental diminui, o julgamento se afrouxa e a capacidade de adaptação aumenta. A vida deixa de ser uma sequência de escolhas excludentes e passa a ser um ajuste contínuo ao contexto. É exatamente esse entendimento que prepara o terreno para a próxima grande ideia do livro. A visão do universo não como um conjunto de partes isoladas, mas como uma rede viva de relações, onde nada existe por si só. Depois de entender que a realidade não é fixa e que os opostos se complementam, Capra dá um passo ainda mais profundo. Ele questiona algo que parecia intocável na ciência: a ideia de que existem blocos fundamentais da realidade. Durante muito tempo, a física buscou a menor partícula possível, acreditando que, ao encontrá-la, entenderia tudo o que existe. Capra mostra que essa busca começa a perder sentido quando a física quântica revela que nenhuma partícula existe de forma isolada ou independente. É nesse contexto que surge a chamada teoria do bootstrap. A ideia central do bootstrap é simples, mas radical. Nada no universo é fundamental por si só. Tudo existe apenas em relação a tudo o mais. Em vez de um universo construído como uma pirâmide, com elementos básicos na base sustentando o resto, a realidade se parece muito mais com uma rede. Cada elemento sustenta e é sustentado por outros. Não existe um primeiro tijolo. Existe interdependência. Capra explica que no nível subatômico, as partículas não podem ser definidas sem referência às interações que mantêm entre si. Elas não têm identidade própria fixa. São padrões temporários de relação dentro de um campo maior. O que chamamos de partícula é apenas um nó momentâneo nessa rede dinâmica. Essa visão desmonta completamente a noção de separação. Se nada existe sozinho, então a ideia de entidades independentes é apenas uma convenção útil, não uma verdade profunda. A realidade não é feita de coisas, é feita de relações em constante transformação. Capra conecta essa visão diretamente ao pensamento oriental. No taoísmo e no budismo, a realidade sempre foi descrita como um tecido interligado, onde tudo surge em dependência de tudo. Nada tem existência própria isolada. Tudo é coemergente. Essa compreensão muda radicalmente a forma como nos vemos. Se o universo funciona como uma rede, então você não está fora do sistema tentando controlá-lo. Você é parte ativa dessa rede. Seus pensamentos, decisões e estados internos não são eventos irrelevantes, são movimentos dentro do todo. A teoria do bootstrap nos convida a abandonar a ideia de controle absoluto e a desenvolver uma visão mais sistêmica da vida. Em vez de tentar dominar cada parte, passamos a observar como as relações se organizam. Em vez de forçar resultados, começamos a ajustar nossa posição dentro da rede. Essa mudança de perspectiva tem um efeito profundo. Ela reduz a sensação de isolamento, diminui o medo e aumenta a responsabilidade consciente. Se tudo está conectado, cada movimento importa. Não como culpa, mas como participação. Capra mostra que compreender a realidade como rede não enfraquece o ser humano. Pelo contrário, fortalece, porque nos tira da ilusão de separação e nos devolve ao fluxo do qual sempre fizemos parte. É a partir dessa visão que o livro avança para um ponto decisivo. Se tudo é relação e interdependência, então o observador não pode mais ser visto como alguém externo ao fenômeno. Ele faz parte do sistema, e isso muda tudo. Depois de compreender a realidade como rede e relação, surge uma consequência inevitável.
Não existe um observador totalmente neutro e externo ao que está sendo observado. Esse é um dos pontos mais delicados e mais mal compreendidos de o tal da física. Na física clássica, o observador era alguém que apenas media e registrava um fenômeno que existia independentemente dele. A física moderna mostra que isso não se sustenta. O ato de observar faz parte do fenômeno, não porque a mente cria tudo, mas porque a observação altera as condições em que o fenômeno ocorre. É importante ser preciso aqui. Capra não diz que a consciência humana cria a realidade ao seu bel prazer. O que ele mostra é que não podemos separar completamente quem observa do que é observado. O observador participa do sistema, influencia o contexto e, portanto, o resultado. Na física quântica, isso aparece de forma clara nos experimentos. Quando você escolhe medir uma propriedade específica, você exclui outras possibilidades. A observação seleciona um aspecto da realidade dentro de um conjunto maior de potenciais. Isso significa que a realidade não se apresenta de forma única e fixa. Ela se manifesta em relação ao modo de observação. Capra conecta esse ponto às tradições orientais com muita cautela. No budismo, por exemplo, sempre se afirmou que não existe um eu separado, observando um mundo externo independente. Sujeito e objeto surgem juntos, em interdependência. A ciência moderna chega a uma conclusão semelhante por outro caminho. O impacto disso na vida prática é profundo. Se você não está fora do sistema, então seus estados internos, percepções e escolhas importam. Não como pensamento mágico, mas como participação real em um sistema vivo. A forma como você observa influencia a forma como você age, e a forma como você age influencia o curso dos acontecimentos. Esse entendimento desmonta dois extremos perigosos. De um lado, a ideia de que nada depende de mim. Do outro, a fantasia de que eu controlo tudo. Capra mostra que ambos são falsos. O que existe é participação consciente. Quando você entende que participa do sistema, sua postura muda. Em vez de tentar dominar a realidade, você passa a ler o contexto. Em vez de reagir, observa. Em vez de lutar contra o fluxo, aprende a cooperar com ele. Esse é o ponto central de o tal da física. A crise não é apenas da ciência, é da percepção. Durante séculos, aprendemos a ver o mundo como algo separado, rígido e previsível. A física moderna desmonta essa visão e revela uma realidade viva, relacional e em constante movimento. Quando cai a ilusão de controle absoluto, não surge impotência, surge inteligência. Você deixa de forçar a vida e passa a se mover com ela. Não por passividade, mas por responsabilidade consciente, sabendo que sua forma de observar, reagir e se posicionar importa. Capra mostra que viver bem não é dominar o mundo, nem fugir dele. É habitar o fluxo, ajustar a postura interna e agir em coerência com a dinâmica da realidade. E, para quem sente que essa compreensão não deve ficar apenas no plano intelectual, existe um próximo passo natural: aprender a aplicar essas leis universais no cotidiano, de forma prática e estruturada. O curso Transurfing da Realidade está disponível na descrição do canal. Se esse conteúdo expandiu seu olhar, inscreva-se no canal. Aqui seguimos explorando ciência, consciência e a arte de viver em fluxo, com clareza e autonomia. Quando você entende o fluxo, a vida deixa de ser resistência e passa a ser movimento consciente.